meninos, ativem a câmera de vocês. Sejam bem-vindos, Daniel. Salve! Ativa sua câmera hoje é diferente, agora é o Dan Bebê, é? Pô. Ah, hoje não é o Daniel de negócios, não. Não, hoje é do pagodinho. Ah, então hoje é o Daniel do pagode, não é o Daniel empresário? Não, ele deu uma folga, né? Tá cansado. Entendi, então. Talvez amanhã ele volte. Ah, amanhã ele volta? Se pá que sim. Tem que falar lá com ele depois, constar ele. Ah, tá. Aham, então tá bom. Professor, que hora que você vai liberar o formulário? Amanhã? Não, o formulário que você falou que ia liberar ontem, nem lhe mandou, ia reenviar o link pra gente fazer. Ah, eu esqueci de enviar para vocês. Ai, desculpa. Vou mandar hoje, então, tá? Tá. Me lembra no Zap, porque isso pode acontecer. Como tem tanta coisa no celular e tanta mensagem, eu acabo esquecendo. Era para vocês fazerem, é para vocês fazerem mesmo. Aí eu vou enviar assim que ela acabar, tá? Porque eu esqueci, desculpa. Eu enviei para os outros para as outras turmas, quem precisava refazer, e esqueci de mandar para vocês. Mas eu envio hoje, tá? Aí amanhã, tem a sondagem de novo, vai ser liberado 1 da tarde e a tira dúvidas, o plantão de dúvidas pelo WhatsApp, tá? Ok. Vamos lá? Me ajudem aqui, eu não fiz anotação no meu livro. A gente não ficou com tarefa de geografia, não, né? Já foi página 11. Página 11. Então eu que esqueci de anotar. A página 11, número 4, 5 e 6? Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos, vocês fizeram? Mostra para mim, então. Professora, eu fiz, eu tô na casa da minha tia, eu não consegui te mostrar agora, mas acho que eu te mandei lá no seu e-mail. Olha o e-mail, tá, Luiz? Só você que está usando ele, eu vou olhar lá, tá? Tá. Bom, meninas, visualizado, tudo ok. Deixa eu anotar. Manu, ok. Peguei a lista errada. Aí tem como anotar o visto, né? É do 7º ano, não é do 8º. Eu tô procurando Emanuele, Mariana e não tô achando. É impossível, né? Tá, Emanuele, ok. Luísa também. Mariana também. Ok, Alice fez a atividade? E Mirella? Sim, tia, eu já vou pegar. Espera só um minutinho, que é difícil aqui de colocar o... Tá bom. Aqui, Daniel, professor. fez, Daniel? Eu esqueci de anotar. Ah, você não fez. Tá bom, então. Professor, a senhora anotou o meu? Anotei, Mirella. Tá anotadinho aqui. Tá faltando só da Alice. Ana Laura não entrou, né? Para a dona Ana Laura entrar. Gente, vou fazer a chamada assim que a gente iniciar, tá? Aí vocês não procurem entrar logo, para não entrar atrasado demais, até para não perder muita aula. Deixa eu só organizar aqui. Alice, então, assim que você encontrar, você me fala. Para mim compartilhar com vocês a minha tela para a gente fazer correção. Tia, Oi, essa? isso, essa mesmo. Ali. Ok, vamos lá então, vamos corrigir? Gente, o sistema não está abrindo o livro do professor, então hoje nós vamos assistir a aula com o livro de vocês, tá?
Está carregando, agora vocês vão ver a imagem. Só um minutinho que está carregando. Apareceu, né? Apareceu para vocês, né? Então, vamos à correção. Aqui, ó. Vamos. Peraí. Deu uma travadinha aqui a tela. Vamos ver se vai dar certo. Senão a gente vai ter que trabalhar sem compartilhamento de tela. Carrega, tá subindo. Pronto, agora deu certo. Que coisa, hein? Agora passou demais. Página... Lá na página 11, vamos lá, então. Deixa eu só tentar colocar na página certa. Vamos ver se vai. Porque hoje o negócio tá meio tempo. Aí. Todo mundo tá me ouvindo bem? Sim? Beleza, então. Analise a charge a seguir e responda as questões 4 e 5, né? Diz o seguinte. Descreva as características da Guerra Fria abordada na charge. O que vocês colocaram? Questão 4. Primeiro, o que foi a Guerra Fria, né? A gente tem que identificar isso. A Guerra Fria foi uma briga entre duas grandes potências. E quais que eram? Tia, Hum, eu pus aqui, só que eu não sei se está certo. Eu pus as bombas atômicas que estão na mesa e na mão dos personagens. hum. Sim, aí mostra. Não é isso, Manu. Por que foi chamada de Guerra Fria? Porque essas duas grandes potências, elas criaram armas nucleares. Como as duas grandes potências criou arma nuclear, nenhuma quis atacar uma outra, porque era um suicídio, né, para os dois países. Então, eles não se atacaram em guerra, mas eles tinham seus conflitos, que ficou conhecido como Guerra Fria. Então, aqui, ó, vai destacar o quê? O que vocês colocaram? Primeiro, a Guerra Fria foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos tem um líder capitalista, enquanto que a União Tia, posso Soviética falar o que eu coloquei? só um minuto, um líder socialista. Agora pode, fala ali. Pensei que a Guerra Fria era uma guerra que aconteceu no inverno, pô. Guerra Fria. É por esse nome Guerra Fria? Não, não é isso. Coloquei assim, que Guerra Fria foi uma guerra que não havia confrontos armados diretos entre os dois blocos, mas existia uma enorme rivalidade. Uhum. Professora, posso falar? Eu não sei se está certo. Representavam o poder bélico das superpotências no período da Guerra Fria. Representa o poder bélico, isso. Tá certo também, não tá errado não. Tia, posso falar a minha? Pode. Eu coloquei, a charge representa as disputas entre as duas superpotências entre os Estados Unidos e União Soviética. Também, Luísa, tá certo, não tá errado. Alguém gostaria de compartilhar a resposta para mim ver se tá certo? Mariana. Manu, eu já vou colocar agora a resposta certa e você coloca no seu, tá? Tia, Ana Laura, que entrou por último. Pode falar, Mariana. a minha tá igual a da Manu. Da Manu? Então, vocês não, quem não quer compartilhar a resposta, coloca aí. A charge destaca a tensão
e a disputa, é disputa, né? Disputa não. E a disputa por áreas de influência entre as duas superpotências Estados Unidos e União Soviética. Ponto. Pronto, posso prosseguir? Alguma dúvida? Ele está terminando. Daniel, sua resposta está dentro da correção? Tá. Então vamos lá. Aponte uma diferença econômica e uma política entre os dois blocos durante a Guerra Fria. Então você vai apontar uma diferença econômica e política entre Estados Unidos e União Soviética. O que vocês colocaram? Posso falar? Os Estados Unidos influenciaram os países alinhados economicamente. Já exerceu controles sobre países alinhados economicamente. Não. Ou você vai falar da economia e da política. Aí você só falou de influência econômica, não seria essa a resposta. Um tem um regime de política diferente do outro, e esse regime político faz com que a economia dos dois países sejam diferenciadas. Aí você tem que citar qual é o regime político de cada um, para então falar qual é a economia de cada um também, tá? Alguém mais? Então vamos falar, coloquem aí, econômica, 2 pontos. O capitalismo, que era um regime dos Estados Unidos e até hoje, né? Se identifica com uma economia de mercado e propriedade privada. Ponto. Na mesma linha. No socialismo, se identifica uma economia planificada, se identifica uma economia planificada e com propriedades coletivas. Ponto. Agora a gente vai falar política, tá?
Política agora, 2 pontos. Coloca aí. No capitalismo, predomina-se o partidarismo e a democracia. Predomina-se o partidarismo e a democracia. Ponto, na mesma linha. No socialismo, predomina-se partido único predomina-se o partido único e na ditadura do proletariado. E na ditadura do proletariado. Pronto? Conseguiram acompanhar todo mundo? Posso ir para a 6ª questão? Sim? Então vamos lá. Durante a Guerra Fria, o mundo foi dividido em 3 partes. Cite as características de cada uma delas. Eu coloquei só 2, socialismo e capitalismo, mas eu não sei se estou certo. Não, a questão 6? Questão 6? Aham. Ali, a questão 6 era aquela parte do livro que você tinha que colocar primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Eu posso falar a minha? Pode. Eu coloquei assim, no primeiro mundo era formado pelos países capitalistas, industrializados e desenvolvidos. O segundo mundo era formado pelos países socialistas e de economia planificada. E o terceiro mundo era formado pelo restante do mundo, composto por países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Certo, é isso mesmo. Quem colocou diferente disso, tem que apagar, tá? Porque a resposta certa é essa, colocar essa parte que está lá no texto. Então, foi dividido em 3 partes. Primeiro, o mundo, que são os países capitalistas e industrializados. É o primeiro mundo, né? Segundo mundo, faziam parte do segundo mundo os países socialistas e de economia planificada. E terceiro mundo, que são formados pelos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Querem que repete? Ou não? Não precisa. Não? Tá tranquilo? Posso continuar então? Todos de acordo? Então vamos lá, né? O mundo pós-Guerra Fria. O que aconteceu com o mundo depois da Guerra Fria? É o que a gente vai tratar agora, né? Então aqui, ó, teve gastos militares, né, para manter as pesquisas, como a gente lembrou, né? Era um conflito existente entre Estados Unidos e União Soviética, porém os 2 países eles se fortaleceram em armamento nuclear, então por isso eles não, embora tivessem conflitos, eles não se atreveram a se atacar devido a esse armamento, mas um queria mais predomínio do que o outro. Mas é claro, para mim investir em armamento nuclear eu vou ter gastos, não é uma coisa barata e muito menos uma coisa sem investimento. E aqui a gente entra então o que acontece no mundo, porque como eles eram grandes potências, as grandes potências elas influenciam não só a si mesmas, mas também os outros países do mundo todo. E agora a gente vai falar um pouquinho disso no que segue na sequência do texto, tá?
Então, olha, teve os gastos militares para manter as pesquisas, né, e a produção e manutenção dessas armas, dessas superpotências, principalmente na União Soviética, né? Então, teve aí, principalmente nos Estados Unidos, desculpa. Então, foi a partir de 1962, esses países, eles posteriormente, a Rússia, recorreram às negociações para promover um desarmamento nuclear. Na União Soviética, a crise ela vai se agravar em 85, com a chegada de Mikhail Gorbachev, que foi nesse momento que foram implantados dois programas importantíssimos, né, na política, que foi Glasnost, que era uma política de transparência para combater corrupção, e a Perestroika, que era uma política de medidas reformadas para visar a reconstrução do país e também restaurar a política e a economia, tá? Então, teve a fragilidade das duas grandes potências, principalmente da União Soviética, ficou mais explícita ainda a sua fragilidade. Então, ela teve aí, com o fim da Guerra Fria, dois eventos importantíssimos, que foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, em 1989. E também a reunificação alemã, né, em 1990, e o fim do Pacto Varsóvia, em 1991, e a derrocada da União Soviética em 1991. Então, para a União Soviética, teve uma cascata de eventos muito importante. E agora a gente vai entender por que teve a queda do Muro de Berlim. Então, isso aconteceu bem nos meados do final da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha ela foi dividida em duas, que foi a República Federal da Alemanha, chamada Alemanha Ocidental Capitalista, com capital em Bonn, e a República Democrática da Alemanha, que era chamada de Alemanha Oriental, com a capital em Berlim. Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial aconteceu principalmente na Alemanha, né? Com Hitler. Hitler, ele era alemão. A Alemanha se dividiu em duas. Então, ela teve uma parte oriental e ocidental, tá? Então, olha só, em 1949, nessa época aqui, a cidade de Berlim foi dividida em 4 áreas. Com a divisão em 4 áreas, uma dessas áreas dominadas era dominada pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, França e União Soviética. Em 1949, essas áreas aí administradas pelos países capitalistas, como Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, eles formaram o território da Alemanha Ocidental. Então, a área que era administrada pela União Soviética, ela integrou todo o território da Alemanha Oriental. E em 1961, a cidade, os cidadãos, né, dessas duas áreas podiam transitar livremente de um lado para o outro, dentro da cidade, sem nenhum problema, independente da Alemanha ser dominada por duas grandes potências, uma Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, e outra União Soviética. E aí, com a Guerra Fria, principalmente na parte em que teve mais ainda a questão acirrada, ou seja, o maior pico de conflito, a intensa migração aconteceu do lado oriental para o ocidental. Então, o governo da Alemanha Oriental resolveu construir, em agosto de 1961, um muro, que foi conhecido, então, o Muro de Berlim. Isso aí para dividir, então, esses dois setores. Dividir o que pertencia à administração dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, e o que pertencia à administração da União Soviética, tá? Então, a construção ela passou a impedir, então, que cidadãos alemãos que estavam alemães que pertenciam ao Ocidente passassem a morar no Oriente, tá? Então, por isso ele foi construído. Justamente para impedir que o lado oriental
fosse para o ocidental e vice-versa. Ô, professor, Oi, eu vou ter que sair agora, tá? Que eu tenho compromisso. Eu vou ter que cortar o cabelo agora. Aí depois eu termino de assistir a aula. você vai cortar o cabelo? Eu já tinha marcado antes. Eu não acredito que você marcou o corte de cabelo no horário da aula, Daniel. Eu esqueci. Não, é que eu pensei que a aula que começava às 12h30 era hoje, não ontem. Aí por isso que eu tinha marcado pra hoje. É porque Tá. ontem tem uma aula que começa às 12h30. Aí eu pensei que no caso ela era hoje. Aí eu tinha marcado, deu pra 2 horas. Ei, Daniel. Tá bom. Tchau. Tchau. Então, olha só, ficou clara essa questão? Por que que foi construído o Muro de Berlim? Ficou? Posso fazer uma pergunta dessa na atividade de sondagem? Vocês vão saber responder? Tá bom. Tia, na Aqui, próxima atividade de sondagem, você vai colocar aqueles para a gente responder com as nossas próprias palavras, em vez de colocar X? eu prefiro a objetiva. Eu acho Sim. mais fácil. Vocês não acham, não? Tanto faz, é dar a mesma coisa. Se você saber uma, você sabe outra. É verdade. Eu prefiro a objetiva, que é mais fácil de corrigir. Aí, olha só, aqui está um mapa para mostrar bem como foi feita essa divisão da Alemanha, tá? E como foi feita a divisão de Berlim, inclusive a construção do muro. Olha aí, dê uma olhadinha aí no livro de vocês. Então, aqui, ó, é o território atual da Alemanha, né? Aqui, Berlim, tá? Então, é só para mostrar, ó. Bem aqui. Continuando, então, no ano de 1989, o socialismo, né, ele passava por uma crise. E vamos lembrar que a União Soviética era socialista, especialmente no leste da Europa. Então, essa crise ela foi piorando, aprofundando-se quando o governo da Alemanha Oriental emitiu um comunicado, né, que foi no dia 9 e 10 de novembro, que sinalizava as restrições que impediam, então, a migração de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Tá? Inclusive, esse comunicado falava que essa migração ela tinha que ser extinta. Então, esse comunicado, né, ele foi mal interpretado pela população berlinense, né, ou seja, pela população de Berlim, e ela compreendeu que a liberação, então, passaria a existir no momento dessa divulgação, tá? E aí, com isso, foi enfraquecido uma série de protestos, né? Ocasionou, né? Uma série de protestos mediante manifestações de milhares de pessoas, né? Que eram cidadãos de Berlim. E o governo da Alemanha Oriental, então, ela não impedia a população de destruir o muro a golpes, inclusive com marretas, martelos, dando início, então, à queda do muro e posterior à reunificação da Alemanha, tá? Então, tá aí. Então, a queda do muro de Berlim foi primordial para reunir novamente a Alemanha. Isso aconteceu em 12 de setembro do ano de 1990, em que foi assinada em Moscou, então, a capital soviética, né, o Tratado dos 2+4. O que seria isso, né? Era um tratado assinado pela Alemanha Ocidental e Oriental, né, e pelos 4 países aliados na Segunda Guerra Mundial, que no caso era Estados Unidos, tá bem aqui, ó, Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido, e que definiu, então, como seriam os novos rumos da Alemanha, tá bom? Então, esse acordo foram acertadas todas as condições de reunificação da Alemanha para transformar ela em uma só. Então, ela passou a fazer parte de OTAN, né, e foi reconhecida, então, as suas fronteiras dentro da própria Europa. Foi também reunificado na Alemanha a posse de armas, né, e destruição de armas de desculpa, que teve uma entrevista com o áudio. Vocês estão me ouvindo agora?
E ela teve aí o direito, né, de todas as vantagens que um país ele tem. Inclusive, ela teve aliados, né, que se unificaram a ela, né, que foram também os vencedores no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, meninos, aqui, ó, aqui tem uma questão para ser até respondida, né? O próprio livro traz aqui, ó, as respostas, é uma forma de vocês estudarem um pouco melhor como que isso aconteceu, tá? E aí a gente tem o fim das repúblicas socialistas soviéticas, só que hoje não vai ter tempo da gente falar sobre elas, não. A gente vai ter que ficar aqui, porque eu acho que a nossa aula tá para encerrar. Aqui é o fim da União das Repúblicas Soviéticas, vai tratar das tropas soviéticas que foram retiradas do Afeganistão, né? Foi um fator também muito importante que aconteceu. E aqui a gente vai ficar por aqui, porque não vai dar tempo de eu passar para vocês, porque eu já recebi a Você vai notificação. passar a atividade da página 15? Porque isso aqui é só olhar um texto e ver. Eu vou passar. Só um segundo. Isso mesmo, Alice. Eu pensei a mesma coisa. O meu tempo ele vai acabar, porque já me notificou que o meu tempo já está encerrando. Então, não vou ter como explicar para vocês todos os detalhes dessa parte desse texto. Mas esse texto ele vai tratar da retirada da União Soviética do Afeganistão e vai tratar um pouquinho, né, do cenário da Guerra Fria para a União Soviética, quais são os fatores mais importantes. Aí eu vou passar para vocês darem uma lida em casa e responder para mim as questões 7, 8 e 9 da página 15. Pode ser? Todos estão de acordo? Sim? Então fica aí a tarefinha de geografia, são essas 3 questões, tá? Para vocês fazerem, porque meu tempo está limitado, eu não vou conseguir passar para vocês a explicação do texto, mas os fatores mais importantes é isso aqui que eu passei para vocês, tá bom? Aí vocês vão ver um pouquinho do que alguns historiadores falam sobre essa parte também, que é bem interessante. Então, deem uma lida e responda essas 3 questões, fica como tarefa de casa de geografia, e semana que vem a gente corrige. Lembrando que amanhã tem atividade de sondagem, um plantão é pelo WhatsApp, a partir de 1 hora eu vou estar liberando para vocês o questionário. Qualquer dúvida é só chamar. E, Professor, Luiz, oi. Eu vou te mandar o link agora, tá? Tá, beleza. Ok. Então tá bom. Faça com atenção novamente, tá? Ok. Para tirar uma porcentagem melhor. Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Então tá bom. Então a gente se encontra amanhã no WhatsApp se vocês tiverem dúvida, tá? Ok. Então tá, meninos. Tchau, tenham uma boa tarde, bons estudos para vocês, viu? Tchau, tchau.